Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bem? Estamos de volta no nosso canal Siga o Dinheiro, eu e o Hélio, conforme foi a nossa proposta do nosso primeiro programa. É isso aí. Foi legal, né, Hélio? Foi legal, cara. Bom, foi muito divertido. Foi um período ali de adaptação, né? Bah, nem fala. Pra mim, assim, foi um divisor, assim, né? Porque é difícil, né? Às vezes a gente se ver, né? Como a gente se cobra. Mas no final foi muito bom, gostei. Dava uma nota 9,5 pra mim. Modesto homem, né? Galera, a gente tá muito feliz porque, conforme vocês viram no primeiro programa, esse é um projeto nosso antigo já. E poder ter esse poder de conexão é muito importante. Agora, eu já começo o nosso podcast, Hélio. Umas coisas que eu fico refletindo, né? Eu gosto. Segundo ele, diz que eu sou coach, então tem essas manias, né? Tem. Vocês vão ver essa diferença entre a gente aqui. Mas, vocês sabem, já eu apresento nosso convidado, né? Estão pedindo aqui, a produção está pedindo para me arrumar aqui, cara, então vou me arrumar. Eu não sei o que tem que ser, porque eu já sou bonito assim na natureza, né? Tem que arrumar mais ainda. Assim, jura? Só vira pra... Isso. Ah, sim? Isso. Tá vendo, galera? Ok, beleza. Então, vamos lá. Hélio, sabe qual é a diferença entre inteligente e sábio, cara? Cara... É uma boa, né? Boa pergunta, né? querido. Entre o nosso convidado, ele já vai anotar aí na massa cefálica dele, que é um menino que desenvolveu isso, né? A gente só vai trazer pessoas assim. Mas a diferença do inteligente para o sábio, é que o inteligente ele é expert em resolver problema em que ele entra. Olha quão profundo é isso. E o sábio? Presta bem atenção, galera. A diferença do inteligente e o sábio. O inteligente ele é expert em sair de problema que ele arruma. E o sábio? O sábio não entra, querido, em problema. Boa. Caramba. Boa, essa foi boa. Começamos assim o nosso podcast. Eu sabia a diferença do inteligente e do esperto, né? Sim. Então, agora aprendi mais uma. O inteligente, querido, é o seguinte, ó. Ele é expert em sair de problema que ele mesmo entra. Esse é o inteligente. Agora, o sábio, o cara que é focado na atualidade, o cara que é um verdadeiro atalaia, ele é um sábio. Por quê? Porque ele não entra em problema. Só que isso acontece só quando a gente chega na idade, barbinha branca, daí ele começa a ficar sábio, né? Porque antes disso, a gente foi muito inteligente, né, Fausto? É verdade, cara. As experiências nos trazem maturidade. Para falar sobre maturidade, né, nós sempre procuramos trazer pessoas mais inteligentes que a gente e sábias também, né? Aqui na nossa frente se encontra o Marcelino, um velho amigo meu, não tão velho, jovem também, na verdade, né? Mas é uma pessoa que eu tenho como referência, uma pessoa que eu sempre tenho, ele já sabe disso, não sou de puxar saco, até porque está fora do nosso vocabulário isso, mas eu sempre respeito as pessoas que estão no processo e têm resultado. Resultado é tudo, galera. Por isso que o nosso podcast é feito para isso, resultado. Tudo que sair daqui é de resultado, não é história inventada, né, Hélio? É verdade, tem que ser. E o teu convidado aí, né, o nosso convidado, na verdade, né, conheci agora, um prazerzão estar aqui com ele, e o cara é luz, né, cara? É luz. Marcelino Luz, né, cara? Porra, cara, eu fico muito lisonjeado de ver todo o teu currículo ali, pô, tem muita afinidade com vendas, com o que eu amo, né? Mais uma afinidade com o Fausto, acho que vai fechar dentro das nossas ideias. Agora se prepara, porque nós vamos ter perguntas aqui para esclarecer para os nossos amigos aí que estão nos vendo aí, muita coisa sobre os nossos negócios, né? E como seguir o dinheiro, né? Como seguir o dinheiro, esse é o negócio, né? Galera, ele já falou, vocês ouviram, vai abrir a câmera agora, você já não abriu, né? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Eu sempre tenho por praxe nunca apresentar ninguém, Marcelino. E sempre vou explicar isso para quem está vendo a gente. Cara, não tem melhor pessoa no mundo para ser apresentada do que ela mesma. Definir. Quando eu comecei nessa jornada que você faz hoje, que o Hélio também faz, eu na questão da mentoria, eu me lembro que eu tive o poder de convencer alguém para contratar a minha mentoria. Olha só que tão sábio é isso, né? Alguém teve a petulância de me contratar para eu dar mentoria. Sabe qual foi a minha barreira que eu tive com ele, Marcelinho? Quando ele perguntou assim, ó, qual o teu preço? Eu gaguejei, demorei uns 10 segundos e não consegui falar para ele o quanto eu valia. Aí ele, como uma pessoa experiente, porém mais madura que eu, ele falou assim, cara, tu tá de parabéns, mas tu não sabe o quanto vale? Me liga depois. Aí, como a gente é técnico em vendas, eu falei, cara, se não vender na hora, não vende mais. Né? Aquela venda fechada, né? Então, cara, pega o cheque, peguei num, né? Mas a minha primeira venda foi essa. Eu realmente tive que descobrir o quanto eu valo.
Então, por isso que eu levo muito a sério isso. Por mais que a gente seja amigo fora daqui, sempre foi irmãos, né? Mas eu abro agora o espaço para o Marcelino se apresentar. Seja bem-vindo ao nosso canal. E é um prazer estar aqui com a gente, querido. Obrigado. E, antes de tudo, parabéns para vocês por essa iniciativa. Isso é sensacional. Nos aproximar das pessoas das quais primeiro nós gostamos e depois aquelas que também podem e vão aprender com esse bate-papo. Isso é extraordinário. Isso não tem preço. E eu estava lembrando agora de algo enquanto vocês apresentavam o início aqui da nossa conversa. Eu lembrei há poucos minutos atrás agora, de uma série brasileira. Essa série se chama O Negócio. É uma série da HBO e essa série fala sobre marketing. Só que sobre marketing falando de um dos produtos mais abundantes, vamos dizer assim, no planeta. É questão da prostituição. É um produto. Tem até livros que explicam, que falam que não sabe quem é que chegou primeiro. Se foi o vendedor ou se foi a prostituta. Tem livro que deixa essa dúvida. Mas nessa série, teve um momento muito interessante para mim que vem em um encontro disso que tu comentou. A moça estava lá com a pessoa que a contratou, passaram a noite juntos, e ela pegou, no final do encontro, pegou a conta do hotel. E ela viu o quanto que custava a água, o quanto que custou o jantar, o quanto que custou o quarto, e ela percebeu que ele era o produto mais barato. Nossa. Dali para frente, aquela personagem resolveu revolucionar todo o processo da prostituição lá na série, tá? Não estou aqui incentivando ninguém, muito pelo contrário. Mas a série quis pegar um produto muito popular, ou comum, que tem no mundo inteiro, e colocar princípios de marketing e vendas para valorizar algo que é extremamente comum. Essa vai ser parte da nossa conversa hoje. Falar sobre vendas, sobre muitas vezes de coisas que estão aí cheias no mercado. E por que tem gente que paga 1 milhão num carro e outro que paga 50 mil? Quero me apresentar agora para vocês. Eu sou o Marcelino Luz, sou natural da bela Florianópolis. Olha só, coisa linda. Que coincidência. Coincidência, né? Para ser amigo do Fausto, pois é. Vai vir no nosso podcast, vai ter Floripa aqui. Vai. Esse é o segundo contando com ele. Então, eu sou natural de Florianópolis. Eu vim morar aqui no Vale do Itajaí em 1996, quando eu resolvi que eu queria ser padre. Fui estudar no seminário de Azambuja. Conhece o seminário de Azambuja? Fui para o seminário de Azambuja. Eu amo aquela região lá. Fantástico, né? Tem fantástico. um hospital de Azambuja lá que é uma bênção lá. Exatamente. Eu tenho muita gratidão pelo seminário, porque por mais que os meus pais fizessem tudo que foi possível, e agradeço muito a isso, o seminário me ajudou muito a eu ser o que eu sou hoje. Me ajudou muito no desenvolvimento da educação, na minha visão de vida, na minha visão de futuro. Não à toa eu periodicamente estou lá, mesmo que seja para tomar a aguinha lá da gruta, conversar com os amigos que a gente sempre se encontra ali. Então, para mim, foi um grande divisor de águas eu ter ido para o seminário. E eu tenho muita gratidão por isso. Depois do seminário, me formei em filosofia, como um bom seminarista, né? Concluí ali a faculdade de filosofia. Aí eu saí do seminário, fiz uma pós em gestão de negócios, fiz um MBA em gestão comercial, depois fiz outros treinamentos, outros cursos, PNL, mentoria, coaching, tudo isso para trazer valor ao que eu faço hoje, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com treinamento, principalmente na área comercial, treinamento e vendas, e consultoria empresarial. Tudo isso agrega valor ao meu trabalho e entra no princípio, naquilo que eu quero entregar para o meu cliente, que, no mínimo, ele tem que ter de retorno 5 vezes o que ele me paga. No mínimo. Então, se eu vou lá fazer um projeto para a empresa X, ela tem que ter, no período que eu estou lá, ela tem que ter pelo menos 5 vezes em retorno aquilo que ela está me pagando. Bacana. Eu não posso ser um prejuízo para o negócio. Eu tenho que ser algo que gere muito valor para ela. Na maioria das vezes passa de 5 vezes, mas eu coloco 5 vezes como mínimo. Então, Marcelino, você então hoje lá, claro, tem uma vida, né,
uma formação já preparada para atender várias empresas. Mas acredito que muitas pessoas, como eu também, estão perguntando como é que o Marcelino Luz deixou de ser seminarista? Qual foi o ponto que tu percebeu ali que não é o meu caminho? Isso é interessante, essa pergunta é muito boa e obrigado por fazer essa pergunta. No seminário, principalmente quando eu fui para a faculdade, né, a gente mora no seminário, faz a faculdade fora e tal, e enquanto eu estava no seminário, eu fui o ecônomo do meu grupo, né, do grupo de filosofia. Então, eu tinha muito contato com o padre Hélio, com os administradores do hospital, porque eu era o ecônomo. Ali eu comecei a despertar o meu interesse para o negócio. Tanto que, naquela época, eu tinha assinatura de uma revista que hoje nem sei se tem mais, mas ela se chamava Você S.A., que era um desmembramento da Exame. E eu gostei muito da Você S.A. por causa do slogan. Você S.A. para quem tem ambição. Top. E eu fiz assinatura por causa disso. Assim, putz, eu tenho ambição. Mesmo que eu fosse padre, eu não queria ser um padre, sei lá, comum. Eu queria ser alguém que pudesse realmente fazer diferença na vida das pessoas. Então, dali eu senti algo a mais. Esse foi maior que essa minha vocação de padre, a minha vocação para negócio, para fazer pessoas fazerem dinheiro, era maior. Era maior. Ela estava se despertando. Ali eu realmente... Por isso que eu tenho tanta gratidão pelo seminário. Porque ele não é só... O seminário não é só um local para desenvolver padres, ou futuros padres. É um local onde constrói cidadãos de caráter e de valor para a sociedade. Muito bom, cara. Top. É bom ouvir isso. Ótimo. Eu tenho por mim que sempre, eu vou chamar de espiritualidade, né? Independente de religião, né? Não estamos aqui para defender nenhuma, né? Nenhuma denominação, mas eu penso que o caráter, ele é desenvolvido em ambientes assim, né? Eu penso que antes de tu ser o que tu és agora, tu acabou de afirmar isso para mim, e eu traduzindo aqui que ajudar pessoas, primeiro ajudar pessoas a saber quem elas são. Depois desenvolver o dom delas, no teu caso, cara, por que não fazer dinheiro com isso? Sim. Né? Sim. Usar toda essa habilidade para fazer dinheiro com isso, né? E, cara, a questão financeira aqui, eu tô louco para distrair essas coisas aí, para pegar alguns toques para a gente poder fazer um Ctrl+C ou Ctrl+V, né? E melhorar, quem sabe, Sim. né? Mas eu quero ver, Fausto, só te cortando mais uma curiosidade minha aqui. Eu sou da época, o Padre Léo. Sim. Você chegou a conhecer o Padre Léo lá? Conheci o Padre Léo. Mas Fui aluno do Padre Léo. Não trabalhei com ele, eu não fui seminarista na época dele, mas eu o conheci quando ele estava concluindo a trajetória dele em Brusque e estava começando lá a São João Betânia. Batista e Betânia. O Padre Léo, rapaz, o melhor padre vendedor que eu já ouvi na vida, cara. Pô, eu sentava com ele, nós tínhamos um sistema de saúde hoje que nós temos uma parceria com o Hospital da Zambuja, temos a Zambuja Mais que nós ajudamos lá a desenvolver, temos toda a parte comercial que nós desenvolvemos para eles. Mas antes disso ali, pô, nós sentamos com o Padre Léo, mais com os fráter, né? Que chama, Sim. né? Os fráter ali. E pensa um homem que vende. Vendia uma ideia, tanto é que a igreja, no período carismático, vendia muito. Eu acho que isso despertou muito acho que deve ter feito alguns excelentes padres, mas também despertou para negócios grandes, né, profissionais, né? Porque a TV, na época, a própria Betânia, olha quantos projetos surgiram da ideia de um padre desse, né? Então, só queria saber se você tinha... Porque daí eu sei que ele despertava muito uma... O Padre Léo, ele botava fogo no parquinho. Botava. Sim, Ele foi meu professor. Eu estudando em São Luís também. Ele foi meu professor. Ele pegava, olhava no olho já e falava, gurizada, bora. Tanto é que, por exemplo, eu sei muito pouco, tu estás aí para auxiliar. As missas que era com ele, eu, que não era católico, fazia questão de ir. Porque para mim eu não estava dentro de uma igreja católica. Não que isso me tenha empecilho. Não esse é o objetivo, galera. Se você está com esse pensamento, para aí. Mas o ambiente em que ele estava era tão gostoso pelo que ele fazia que eu queria estar junto com ele. É verdade. E aí o cara mandava ver o quê? Na palavra de Deus. E lá eu tinha o quê? Os meus 15, 14, não, penso 15, 16 anos, ele já dava com o dedo em mim e falava assim, ei, aqui cantar, levantar a mão é fácil. Segunda-feira vem, o pau vai pegar e tem que trabalhar. Porque ele sabia que a minha facilidade não era nada boa. E eu estava num colégio particular, como isso? Né? Sim. Você sabe. Sim. E, cara, como é que eu, simples de onde eu estava, estava lá na aula
no São Luís, por exemplo, um colégio particular, né? E ele sempre pegava eu como referência. Ele falou assim, não te ilude com isso aqui não, que isso aqui só olhar não funciona. Voltando ali no Padre Léo e juntando isso que tu falou, tem uma passagem bíblica que diz que o profeta é profeta em qualquer lugar, independente da situação dele. O vendedor é vendedor em qualquer lugar, independente de onde ele esteja. Como padre, como pastor, como líder espiritual, independente da situação, ele está vendendo alguma coisa. Exato. O produto dele, vamos chamar de produto só nesse momento, claro, tá? Só nesse momento é um produto. O produto dele é a salvação, é Jesus Cristo. Esse é o produto. E ele tem que fazê-lo bem, vendê-lo bem, atrair pessoas que querem mudar. Então ele está vendendo. Vocês, nós aqui, estamos vendendo algo o tempo inteiro. Verdade. Primeiro a gente começa com o nosso núcleo, né? Que primeiro é vender para mim, né? Então eu quero fazer alguma coisa, eu quero desenvolver alguma coisa, então tem que vender. Eu preciso comprar a minha própria ideia. Top. Depois... Você tem que acreditar em mim, né? Exato. Depois eu preciso vender para quem está ao meu redor. Namorada, esposa, filhos, parentes. Se eles comprarem a ideia, opa, já atravessei o segundo nível. Primeiro sou eu, o segundo é o da família. Se a família comprou, o terceiro fica um pouco mais fácil. Que daí eu estou atingindo a comunidade, estou atingindo clientes, estou fazendo mudanças nas pessoas. Então a gente está vendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou eu vendo um produto, ou eu vendo um serviço, ou eu vendo uma ideia. Eu estou vendendo algo o tempo inteiro. E aí eu preciso dos gatilhos certos, da apresentação certa, até da frequência da minha voz certa, para gerar confiança em quem está me ouvindo. E aí, independe de igreja, de situação, de religião, esquece. Todo mundo vende alguma coisa. Todo mundo vende. Mas a pessoa, para mim, a mais desafiadora de vender algo é para mim mesmo. Porque eu acabo, muitas vezes, aquilo que tu comentou, eu acabo colocando empecilhos nas minhas boas ideias. E aí vem algo extraordinário. Eu preciso de um mentor. Eu preciso de alguém que me ouça, que me ajude a clarear, muitas vezes, o meu pensamento. Né? Um pouquinho da minha história. Né? A minha mãe trabalhou numa casa como doméstica durante muitos anos. Muitos anos. E volta e meia, como a gente fala no litoral, volta e meia, eu estava na casa dos patrões da minha mãe. São, né? O seu Vadi e a dona Raquel. O seu Vadi me conhece desde os 3 anos aproximadamente. Ele está com 80 anos hoje. Seu Vadi é a pessoa que tu botou como referência para mim lá. Ele é o meu mentor. Isso. Ele é a minha pessoa de referência. Legal. Ele é meu irmão, meu amigo, meu pai, meu padrinho. Então, e é alguém que eu confio. É alguém que, semana passada, ainda mandei mensagem para ele, assim, eu preciso falar contigo, estou com dúvida de algumas coisas. Ele, tem um médico, tal horário, se tu conseguir, vem depois, a gente conversa. Então, assim, nós precisamos ter alguém. Porque eu preciso vender, a primeira ideia é para mim. E muitas vezes eu preciso falar com alguém, com o Hélio, com o Fausto. E aí a mentoria ajuda muito. Sempre. Muito. Ô Marcelino, mas dentro da tua formação hoje, né? O que você imagina que falta para as empresas descobrirem isso? Ou se as empresas estão descobrindo isso, que precisam capacitar as pessoas que trabalham com vendas, né? Ou, tu falou muito bem ali a questão da questão da igreja, qual é o produto que a igreja, né, vende hoje, né, que todos nós vendemos. Mas eu percebo assim que muitas empresas têm o cara vende uma boa ideia, né? Só que ele não sabe vender essa ideia. Às vezes, excelente ideia, mas aí tu vai saber mais o porquê. E eu queria saber de você que está nesse meio, que dá mentoria, que dá treinamento, o que você imagina que está faltando para as empresas para elas terem sucesso em vender uma ideia, por exemplo? Tua pergunta, novamente, é excelente. Nossa, tá tendo pergunta boa. Não, é muito boa. Hoje eu tô com ciúme. Que eu amo vendas. Não fica assim, pô, a gente se conhece tanto tempo, calma. Mas a pergunta é muito boa, Eli, é muito boa, sabe por quê? O que eu percebo durante esses mais de 20 anos de experiência na área comercial, né? Profissionalmente eu comecei a vender muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Com 10 anos eu vendi a minha primeira caixa de picolé. Né?
Com 12 anos, eu estava trabalhando numa padaria. Naquela época, se podia, não tinha problema nenhum, né? bom Na verdade, era a construção do caráter, era para ser homem, maravilhoso, né? Meu Deus, a gente trabalhava, meu pai ficava orgulhoso. Meu pai também. Nós éramos uma família, nós somos, né? Muitos irmãos, nós somos em 9. Então, meu pai ficava orgulhoso daquilo. Meu filho está trabalhando com 12 anos, isso vai ser um homem de caráter, né? Então, isso para mim, até hoje me gera valor, me gera muito valor. E quando eu percebo, depois desse tempo todo de experiência, eu vejo em algumas situações que falta metodologia. Falta a metodologia da venda. Em épocas passadas, isso não faz muito tempo, mas em épocas passadas, as empresas precisavam contratar um representante comercial. A primeira coisa que o gerente ele queria saber do representante era o seguinte: como é que é a tua carteira de vendas? Ele queria saber da carteira de vendas. Ele não queria saber se o cara tinha treinamento, qual era a metodologia dele de vendas, ele não queria saber nada disso. E aí o que acabava acontecendo? Rodízio em cima de rodízio. Contratava 20, demitia 19. Contratava mais 20 e demitia 19. Então, assim, tinha um índice de aproveitamento muito baixo. Muito baixo. O que eu vejo hoje, e essa mudança que eu percebo na área comercial não é só vender. É saber como é que esse cliente está sendo atendido, quantas vezes ele está comprando, qual é o ticket médio, o que ele realmente gosta, o que nós, empresa, temos que fazer para que ele seja meu parceiro realmente. Vender te traz resultado financeiro, mas o que faz a tua empresa realmente se manter firme é o teu CRM. É ali que está o lucro. Tu vende, tu ganha. Mas onde é que está o teu lucro? No teu CRM. Aquilo que tu tem lá no teu sistema. O que eu tenho sobre o Hélio? O que ele compra? Quantas vezes? Tudo isso é importante para eu ter a recompra, ter a frequência, ter o CAC, né? Saber o quanto que custa eu manter, quanto que está me custando eu trazer um cliente para dentro da empresa. É uma das coisas que, quando eu estou fazendo consultoria, eu busco isso. Mas quer ver, Marcelino? Para poder apresentar isso para o cliente. Eu acho que vai ser... É que eu sou fanático, eu gosto de vendas, então vou te fazer algumas perguntas ali, porque me interessa bastante. Tamo junto. Eu percebo, assim, que às vezes a pessoa até tem um bom sistema de CRM, né? Ela tem um funil de vendas fantástico, tem todas as informações da tua persona, tem tudo. Cai no funil dela. Aí, isso lá, vou dizer, dentro da minha empresa acontece isso, tá? Aí cai no funil, cai para um atendente, que vai fazer o atendimento do meu cliente. Como é que... Tu não acredita que esse cara tem que estar bom? Eu tenho que... Hoje, não é somente a venda pela venda, ou a venda porque eu criei uma campanha de marketing legal e fiz o funil e foi lá. Muitas pessoas perdem a venda ali, no balcão. Eu vou dar um exemplo prático para que depois você possa me orientar os nossos amigos que estão nos assistindo. A questão de fui comprar um carro de 3 concessionárias que nós fomos. Esse final de semana. Certo. Aliás, já faz quase uma semana que nós estamos vendo. E um nem deu importância. Um achou que o cliente, que talvez foi minha esposa e minha filha para ver, nem deu tanta importância. O outro deu uma importância mais ou menos. Mas teve um que foi surreal. Então, eu vejo assim, a empresa investe em marketing, investe em vídeo, investe em material publicitário, tudo. Caiu na pessoa. Então, como é que as empresas estão preparando essas pessoas, esses vendedores que acabam recebendo esses leads que nós chamamos? Sim. Hoje, o teu treinamento, a tua expertise nessa área, tu acha que isso é importante? Ou em que grau de importância que está isso? Tua pergunta, ela vem de encontro àquilo que a gente conversou um pouquinho antes, e ela mostra 2 coisas, né? Quando eu faço uma boa campanha de marketing, isso aqui é muito bacana, que a pergunta que o Hélio fez, porque isso acaba acontecendo em todos os negócios. Quando eu faço uma boa campanha de marketing, eu jogo leads para o meu funil, como fez. O que acontece? Muitas vezes aquele atendente ele não está preparado para fechar o negócio. Ele não é o closer, ele não é o fechador do negócio. E ele também não é a pessoa certa para aquecer esse cliente. Deixar esse lead aquecido para ir para uma etapa final que é fechar a venda. Chego eu, depois de uma campanha super bacana da tua empresa, quero fazer o meu plano de saúde lá contigo, estou lá no balcão do atendente
daquela pessoa que está lá e ela não tem habilidade para fechar ou mesmo para responder as perguntas que eu quero. Poxa, eu estou vindo de um outro plano de saúde, que eu tenho isso, isso e isso. O que tu tem de diferente? O que eu estou ganhando contigo? Né? E aí falta habilidade. E as habilidades são habilidade de comunicação, habilidade de persuasão. Eu vi aqui que tem o livro do Robert Cialdini aqui, que é um livro fantástico, né? Onde fala dos gatilhos mentais. Então, entender isso tudo e fazendo perguntas. Eu e o Fausto, nós trabalhamos numa mesma empresa há mais de 15 anos atrás. Né? A gente trabalhou na Ortobon Colchões, e na Ortobon eu era o treinador de vendas, né? Para o Paraná, Santa Catarina. Eu era o treinador do TVV, Treinamento de Vendas do Varejo. Na parte inteira do treinamento, o que eu mais levava tempo com os vendedores, os nossos vendedores, era no conhecimento de produto e na capacidade de fazer perguntas, que era a sondagem. Quanto mais perguntas eu faço, mais eu me aproximo da venda e mais eu conheço a necessidade real do cliente. Então, quando a tua esposa com a tua filha foi lá na concessionária e o vendedor atendeu muito bem, com certeza ele fez perguntas. Ele começou a conversar, mas de uma maneira tão simples, tão natural, que a tua esposa não percebeu. A tua filha muito menos. E aí ele vai apresentando as vantagens ou os benefícios que tem aquele produto. O que muitas vezes eu, você e nós, a gente se depara demais com alguém explicando as características. Olha, esse microfone, ele tem uma parte prata, né? Ele tem um tamanho razoável, ele capta, ele tem aqui uma série de outras coisas. Está falando de características, mas não está dizendo que esse microfone vai captar melhor o meu som, vai fazer com que as pessoas que me ouvem entendam bem a minha voz, peguem bem a minha tonalidade de voz, que é o benefício que eu estou comprando. Eu compro o benefício. E uma coisa muito interessante, Fausto, é que todos nós gostamos de comprar. Todos nós gostamos de comprar. Mas a gente está criando um problema muito latente com quem nos atende para vender. Exatamente. E aí que vem os treinamentos, como montar. Eu, hoje, quando eu vou para uma empresa fazer um treinamento, eu gosto de entender um pouquinho se ela tem modelo. Qual é o modelo que vocês têm? Quais foram os treinamentos que já foram feitos? Quanto tempo já foi feito? Então, eu não quero só vender o treinamento ou vender o meu trabalho. Eu quero entender um pouco mais. Né? Tem vendedor, provavelmente vocês já passaram por isso, tem vendedor que é muito afoito. Sim. O cara pega a venda que está pronta. Exato. E ele joga fora por estar muito afoito. Calma. A venda tem um processo, ela tem um percurso, ela tem uma trajetória. Agora, faz a trajetória. Vamos explorar essa tua consultoria aqui, porque a toda hora que o Hélio fez a pergunta e você está respondendo, vamos simular uma situação aqui. Eu não sou o vendedor que o Marcelino entrou na loja, que sou esse atendente aí, que tem uma série de problemas. Eu sou o dono da loja, que eu paguei o Marcelino para dar consultoria para o meu time, ok? Mas dentro do meu time existe o Fausto, que é o atendente, e ele não compreendeu bem, e ele nem é parte do fechamento, ele é aquele atendente lá que está para receber ali, né? Ok, eu entendi o Fausto, perdão, mas eu fico pensando como dono da empresa, que contratou o Marcelino, ele, cara, isso tudo eu entendi que o Marcelino falou treinamento, mas e o Fausto, cara? Em que planeta que ele está? Porque ele não me entrega resultado. Treinamento eu estou dando. Toda sexta-feira, uma vez por semana, eu chamo um coach diferente, enfim e tal. Mas o Fausto tá ali, cara, ele é afobado, mas ele tá lá no clive de treinamento. O que fazer com o Fausto? E aí? Essa também... Porque como eu sou na área que eu me encontro hoje, foi níveis diferentes, já fiz de tudo também, eu penso assim, cara... O patrão, ele quer faturar. E ele vê o Fausto lá sentado. Pô, final de semana, ele pagou baita do treinamento. Deu ainda... chamou um dos melhores treinadores. Acompanha, só que o Fausto tá lá e não rende. Enfim, eu tenho por si só que quando uma pessoa para comprar entra na minha loja, veja, a pessoa entrou na minha loja. Não fui eu que fui atrás dela. Cara, o cara entrou na minha loja, é kamikaze, mano.
tem que vender. Uhum. E aí eu não quero saber se o Fausto é sexo masculino ou feminino, se ele é da metade, não me interessa. Uhum. Ele tá ali porque o Hélio entrou dentro da minha loja. Mano, ele entrou na minha loja. Não é o Fausto vendedor que... Uhum. Não, ele entrou na minha loja para quê? Para tomar café? Para tomar água? Para jogar a conversa fora? Para curtir um pouco? Não, ele quer. E aí o Fausto teve o treinamento. Mas o Fausto... E aí, o que fazer com essa criatura? Porque eu sou patrão, eu estou pagando money, eu estou investindo na vida do Fausto. Uhum. Me dá uma dica para o dono da empresa. Uhum. Fazer o que com o Fausto? E aí? Olha, dar essa dica é a dica de $1 milhão, né? Porque toda situação, cada empresa ela tem o seu perfil. E o perfil de vendedor, novamente, em épocas passadas, né, quando o cara estava começando a trabalhar, muitas vezes a mãe ia junto, né? Lá, pedir um emprego e tal. E o pai dizia assim, ó, o meu filho ele não tem experiência de nada, qualquer coisa serve, até ir para a área de vendas. Como se a área de vendas fosse assim, o cara não sabe fazer nada, põe para vendas. Né? Que é o coração de uma empresa, é onde tu está trazendo o recurso para dentro da empresa. Todos os demais setores da empresa tiram dinheiro da empresa. A área comercial é a única que traz dinheiro para a empresa. Então, é a que mais tem que ser, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser treinada, ela tem que ser preparada. Porque ela está lidando com o que é de mais importante para qualquer negócio, que é o cliente. E depois a imagem da própria empresa. Né? Então, tu tens esse personagem, essa pessoa lá que ela não cai nem para um lado nem para o outro, digamos assim. Antes de tudo, né? O próprio recurso humano da empresa precisa ter um padrão de contratação. Ou ela vai fazer um DISC, ou vai fazer um PHP2, alguma coisa que possa identificar o perfil. Se aquele Fausto que está lá, ele tem realmente perfil para vendas. Porque se ele está lá como um atendente, ele não fecha o negócio, ele não atende muito bem, o que ele está fazendo ali? O que ele está fazendo lá? Será que ele está no... Antes de tudo, ele está na posição certa? Importante. Ele está na posição certa ou ele está lá quebrando um galho? De repente, talvez ele tenha um perfil administrativo de ficar num processo, que é o cara que pega até o pedido, ele digita o pedido, ele verifica se o pedido está certo, tal. Sistemático de vez. Exatamente. Ele está na área comercial, mas ele não tem contato nem com o cliente e nem com o fechamento. Ele faz com que a área comercial funcione. É descobrir qual é o perfil. Porque eu posso estar investindo muito, acendendo uma vela boa para um santo que não vai fazer milagre. Então, não é nem maldade daquela pessoa. Ela não tem o perfil para isso. Eu trabalhei durante 6 anos numa empresa em Gaspar, e hoje tem outra pessoa no meu lugar, meu amigo também. E uma ocasião a gente estava conversando, ele disse para mim assim, ó, cara, eu não tenho o teu perfil. Eu não sou de ir lá abrir o cliente como tu faz toda uma preparação para chegar no cliente, não. Eu sou daquele que assim, eu faço muito bem se o cliente estiver aqui dentro. Ele nunca mais vai sair, mas eu não sou o cara que tem que buscar. Pronto. O perfil dele, para mim, ficou claro. Ele é muito mais técnico. Não à toa que hoje, em grandes empresas, Hélio, a gente tem o gerente comercial e tu tens o gerente administrativo comercial. Um está lá fora, junto com o time, junto com o cliente, fazendo um RP forte para manter a tua base de negócio, e tem outro aqui dentro fazendo com que tudo funcione. Mas, Marcelino, vamos falar. Tu estás falando, a gente conversando aqui, parece uma empresa muito bem estruturada, que tenha condições de ter um gerente administrativo, vamos falar de uma empresa que o marido e a esposa lutaram bastante, construíram, pegaram, botaram 5 vendedores, não tem toda essa ciência. A gente sabe todos os custos que é para ter isso, né? E voltamos lá atrás, ali da questão de saber fazer o preço por teu produto. Pode falar em outro assunto isso ali. Então, existe muitos custos para a empresa. Mas vamos assim, eu penso assim, vou dar a minha experiência, tá? Eu conversando com alguns colaboradores meus lá, eu gosto muito de estar perto deles, e eu dei uma meta de vendas para eles. Para cada um, todos têm metas de vendas. Só que eu percebi que eles quase chegavam à meta de vendas e não batiam a meta de vendas, né? Por 2, 3 meses seguidos, né? Aí eu
Falei assim, não, vou dar uma premiação. Existia uma premiação para essa meta de vendas, mas eu vou dar uma premiação maior. Mais de 60% bateu. E eu fui perguntar para um deles, o que aconteceu? Tá? O que te motivou? Não, seu Hélio, é que eu estava aqui até às 6 horas, mas faltava 5 vendas para eu bater a meta. Eu fiquei até às 8. Então, eu falei assim, aí ele falou, tá, mas eu estou te pagando para você trabalhar e tu atingir a meta. E ainda estou te dando uma premiação para todos iguais, para você dizer, agora eu dei uma premiação. Não, porque esse é o... Então, parece assim, que eu vejo... Vamos voltar lá atrás, eu vejo das igrejas hoje. Da igreja antes do... Vamos, né, do Padre Léo ali, do Padre Léo, e a igreja católica sem o Padre Léo. Foi um movimento carismático lá. Então, algo que fez diferença. Então, eu vejo que as pessoas estão muito naquela questão antiga. O meu patrão paga, eu faço isso aqui. Então, para mim, meu salário vem todo mês. Então, se eu bater meta, se eu não bater meta, é a mesma coisa. Quando você motiva o teu funcionário, o teu colaborador com uma meta maior, parece que você acende porque é o extra, é o extraordinário, que é aquela coisa que ele, hoje o que eu ganho dá para tampar minhas despesas, só que esse aqui vai dar para eu viajar, para eu comprar um bem que eu queira, né? Então, as empresas hoje estão pensando nisso. Você acredita que tudo faz parte desse sucesso em vendas de uma empresa? Ou tu acha que não, que é preferível somente dar o treinamento, só dando treinamento, ensinando o produto para ele, para que conheça o produto? Isso basta ou não? Ou é um conjunto? Tem um livro que eu gosto muito de ler que se chama Pense e Fique Rico, do Napoleão Hill. Eu adoro esse livro. Dei até para minha sobrinha que se formou em engenharia, dei para ela de presente esse livro. Falei para ela, lê que depois nós vamos conversar sobre ele. Né? Gosto demais. E uma das pessoas que me fez ler esse livro é um coach internacional chamado Bob Proctor. O Bob Proctor, ele participou, ele foi um dos participantes do filme The Secret. Um filme fantástico. Já vi 10 vezes. Eu assisto frequentemente para dar uma oxigenada para mim mesmo. E o Bob Proctor, baseado no livro Pense e Fique Rico, ele diz que o único profissional que dentro de uma empresa que pode ganhar mais do que o dono é o vendedor. É o vendedor. Dentro de uma estrutura de empresa, independente do tamanho da empresa, dentro de uma estrutura de empresa, é um dos únicos que tu consegue ser que ele seja PJ. É o vendedor. É o vendedor. Então, ele consegue construir o que ele quer ganhar. Ele consegue construir o que ele quer ter de remuneração. E quando ele é incentivado, se torna muito mais. Muito mais. O teu time sentiu o incentivo. Ele sentiu o incentivo. Então, ele pegou aquele incentivo que tu deu como um gás a mais. Porque ele sabe, ou ele percebeu, ou eles perceberam, que eles poderiam um pouco mais. Então, eles fizeram para acontecer. E conseguiram bater a meta. Tu viu que não estavam conseguindo, mas 60% bateu. Na empresa que eu faço consultoria lá em Dayal, na sexta-feira, eu falei com a gerente de televendas e liguei para ela, não estava lá na empresa, eu liguei para ela, e aí, como é que está o resultado? Ela assim, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Durante a semana que eu estava lá, ela para mim, Marcelino, acho que a gente não vai conseguir bater a meta esse mês. Assim, por quê? Não, porque a gente tem 28 dias, a gente tem menos dias do mês, e que a meta é carnaval, e que a meta está muito alta. Eu assim, quanto que nós atingimos em janeiro? Janeiro era, vou dar um número aqui, janeiro era 300 mil, a gente conseguiu 350 mil. Tá. E por que agora a gente não vai conseguir? Eu sou muito do número. Eu apresentei para ela assim, o que nós temos que vender diariamente era o mesmo número de janeiro. Então, onde é que está o problema? Ela ficou um pouco em silêncio. Eu falei, vamos conversar com o time. Conversamos com o time, batemos um papo de 5 minutos. Eu faço muito isso quando eu estou lá, né? Claro, o diretor permite, se caso contrário. 5 minutinhos a gente conversou um pouquinho com o time, mostramos os números. Foram para cima. Foram para cima. Eu tenho certeza que vai bater a meta. Ou é um incentivo financeiro, ou é um incentivo do gerente, do próprio dono, no caso. Dá uma parada de 5 minutos, fala com o time, põe um gás. As pessoas
independente da pessoa, tá? Ela quer se sentir valorizada, ela quer ter o ego massageado. E nós que somos líderes, nós precisamos fazer isso com o nosso pessoal. A gente precisa massagear um pouco o ego deles. Isso aconteceu, rapaz. E eu olhando os números, nós fizemos agora uma campanha para eles, né? Para tu ver como que é as coisas, né? Voltamos a ter a campanha para quem bate meta, para quem é campeão de vendas, vai ter uma outra premiação e uma premiação para toda a empresa. Se a empresa chegar à meta, e a gente percebeu que um cobrando o outro. E aí, como é que o administrativo, e aí, tá vendendo? Vamos entregar a venda, vamos fazer. Então, isso é muito, realmente eu fico... Isso é contagioso, né? Foi provocado e aí fizemos uma meta para toda a empresa. Se a empresa atingir, porque eu acredito assim, a empresa tem que abrir o faturamento para o funcionário. Até para o funcionário estar seguro se a empresa está no vermelho, se está no verde, né? Que situação que está a empresa. Então, eu abro muito número, não escondo nada dos meus colaboradores, o quanto que a empresa está faturando, qual é a lucratividade deles, até para eles se sentirem confortáveis. E se eles verem o número e ver esse número crescendo e ver que eles vão ter participação nesse lucro, é como você falou, eu não ligo se algum profissional em vendas meu ganhar mais que eu. Afinal, meu Deus, que ele está bem e onde eu estiver, eu quero que todos os meus colaboradores estejam, né? Que possam ter uma vida boa, a vida que eles queiram ter, né? Que a questão de ser boa vida é de cada um, né? Eu quero estar num carro X, você quer estar num carro mais simples, você quer andar de ônibus, está tudo certo, né? Mas eu vejo assim que o incentivo ali para a minha equipe de venda foi muito bom. Nós estamos isso há 6 meses. E teve o mês de fevereiro, como tu comentou, foi excelente. Foi o melhor mês do ano. Pois é. Janeiro e fevereiro, para mim, foi o melhor mês do ano, entendeu? Comparado o crescimento de janeiro do ano passado para esse mês. Mas a gente vê que essa preocupação com o departamento de vendas. E as empresas, eu vejo assim, que elas não vêm... pelo contrário, eu até falar uma coisa, mas pelo contrário, elas estão investindo muito nessa questão, porque elas perceberam que tem que investir. Tem. Né? E por isso que a gente vem aqui trazer profissionais que são ali, que pessoal que queira conhecer mais o Marcelino, né? Depois vai ser colocado nas redes sociais dele aí, que é importante hoje esse investimento. Não é custo. E muitas vezes a empresa vê como custo. Não, deixa assim, eu toco, eu vendo e eu não tenho ninguém. E você precisa de um mentor, precisa de alguém que vê e tem uma outra visão da tua empresa. Sim. É isso, Marcelino? Sim. E aí tem até uma das fórmulas é a gente fazer o CAC, né? Que é o custo de aquisição de clientes. Muitas vezes, eu fico, ou o empreendedor, ou o dono da empresa, ele fica inseguro de algumas coisas com o time comercial. Mas ele não está... Muitas vezes ele não está percebendo que ele está deixando de ganhar. Está ali para colocar na mesa, né? Participei uma vez numa reunião lá na C&A e o vice-presidente da C&A, ele falou o seguinte: eu não deixo dinheiro na mesa. Isso quer dizer que as ações que a C&A faz é sempre para trazer mais recurso, vender mais, melhorar o seu atendimento com o cliente, melhorar o time e assim por diante. E muitas vezes a gente deixa o dinheiro na mesa. Como empresário, como empreendedor, a gente deixa o dinheiro na mesa. Aí a gente não está fazendo isso aqui, seguir o dinheiro. Vender é seguir o dinheiro. Vender é seguir o dinheiro. Onde é que ele está? Como que eu vou fazer para chegar lá? E aí... ter uma mentoria, ter uma consultoria, ajuda, porque eu, por exemplo, eu estou de fora. Eu vou enxergar o teu negócio com outros olhos. Eu vou te questionar com outros olhos. Eu vou fazer até comparações baseado em empresas que eu fiz trabalho para mostrar, olha, a gente fez lá, deu certo. A gente fez lá, deu super certo. Tem tudo aqui para dar certo. Vamos fazer também? Vamos colocar em prática? E a maioria das vezes, no plano lá dessa empresa de Indaial, tudo que a gente colocou no plano estratégico e execução do plano de ação não teve custo. Está tudo dentro da empresa. Está tudo lá dentro. Tudo, sem exceção, está tudo lá. É só aplicar de uma forma diferente. Em cima do que vocês dois estão falando, se eu puder enriquecer isso mais ainda, para quem está ouvindo a gente aqui e vendo também, eu diria que estamos no ano 2023, há 10 anos atrás era 2003, 1993, enfim. Eu vejo que o básico nunca vai mudar. Nunca. Você falou de uma forma diferente, ele também vai falar, eu vou falar de outra forma diferente agora.
nunca deixe de investir em pessoas. Nunca. Não importa a tecnologia, não importa a consultoria, não importa o jeito como chega para você. Se o cara é dono de uma confecção, de uma facção ou de uma grande empresa, por exemplo, né, de prestação de serviço, enfim, ele nunca vai deixar, e se ele deixar de fazer isso, se você está me ouvindo aqui, você está deixando de fazer isso, você está pecando, você está rasgando seu dinheiro, quando você não investe em pessoas. Eu vou voltar para aquele atendente lá de novo. Porque quando você cai na linha de mercado de consultoria, ali de mentoria, para eu cair nesse mercado, eu tive que descobrir primeiro que eu sei quem eu sou e sei o resultado que eu dou. Para eu poder convencer o dono da empresa a gerar um resultado. Isso a gente sabe muito bem. Agora, como é que eu vou fazer uma coisa diferente que até então qualquer consultor faz dentro da tua empresa? O que eu fiz? Eu não quero trabalhar grupo, eu quero trabalhar individual. Porque a minha tese é que, por mais que tu está investindo no teu time total, no total, esse cara fica para fora. E quando você trabalha P2P, que eu falo pessoa por pessoa, o resultado vai ser muito mais amplo. É claro que o trabalho vai ser talvez a longo prazo, médio e longo prazo, mas ele vai entender. Quando você chega, senta e fala com aquele teu cliente, aquele teu colaborador, cara, tu sabe o que estás fazendo aqui dentro? Sabe o resultado da empresa? Porque esse, às vezes tem um déficit de atenção. Tu não sabe a história de vida dele? Se ele tem comida para comer naquele dia, se ele tem conta atrasada, se ele está bem com a esposa, com os filhos. Se você consegue pegar isso, você vai longe, só para poder contribuir. Então, por isso que eu sou o que sou hoje. Eu dou treinamento individual, eu não dou mais para a empresa, porque a última empresa que eu tive uns 28 funcionários e eu falei, cara, eu dou um por um, mas eu não dou para os 28. Mais a tua família ainda. Deu certo. Porque eu acredito muito na situação da pessoa, né? Cara, a gente tem que explorar mais. O tempo aqui, ele corre. Passa rápido, né? Passa rápido. Eu queria, Marcelino, eu quero, né, na verdade, que tu fale para o pessoal assim, ó, o que é de mais importante na área de vendas? O que é mais importante? Pensa assim, aquela máxima, né? Poxa, eu quero entrar na área de vendas. Né? O que eu tenho que fazer? No que eu tenho que ser melhor para fazer? Boa pergunta. Para qualquer função, para mim, mais especificamente dentro da área de vendas, saber quais são as suas habilidades. Aquilo que as pessoas falam para ti. Não o que eu me enxergo. Eu vejo que eu sou isso. Não, o que as pessoas falam? Então, para vendas, efetivamente, primeiro, se comunicar. Comunicação. Independente da situação, tu falou muito bem, independente se você tem um sistema comercial muito bom, lá no final vai precisar de uma pessoa. Exato. Vai precisar de uma pessoa. Vou dar um exemplo, né, com relação a isso. Eu sou cliente de um banco, né, do Banco Original, já faz um tempo. E eu quis trocar o meu cartão. Liguei para minha gerente. Olha, quero trocar o cartão, tal, assim, assado. E ela assim, tu precisa entrar lá no Fale Conosco e colocar várias vezes que tu quer trocar o cartão. Assim, tá, mas por quê? Por que eu não estou falando contigo? Tu é minha gerente de contas? Não, é que tem que ser por lá. Eu desisti. Sabe qual é a forma mais fácil de eu resolver aquilo? Foi cancelando o cartão. Aí, departamento de ser atendido. Aí alguém veio falar comigo, mas só veio falar comigo porque eu estava de saída. E aí já é tarde demais. É tarde demais. As empresas de telefonia, net, claro, esse povo todo, quando tu troca de operadora, tu começa a receber ligação. Tu já percebeu isso? Sim, claro. Mas tu deixou sair, cara. Não deixa sair. É aí que está a situação. Se comunica com o teu cliente. Não deixa ele embora para depois correr atrás. Isso é muito caro. É muito caro porque a tua imagem como negócio arranhou. Arranhou. Vou dar como eu estava comentando um pouquinho antes, né? Eu tenho o mesmo número de telefone desde 2001. O mesmo número de telefone. E eu só tive até hoje 2 operadoras. Comecei, fiquei quase 20 anos com a TIM. Aí mudei para Claro. Durante esse tempo todo de TIM, nunca recebi uma ligação. Nunca. Me oferecendo alguma coisa, alguma proposta, sei lá.
Nunca. Mudei de operadora, eles não param de me ligar. Não param de ligar. Aí eu falei com uma das pessoas, né? Sim, vocês deixaram eu ir embora para agora me fazer uma proposta para eu voltar. Mas qual é o sentido? Do radar, né? Tá abaixo do radar. Mas qual sentido faz isso? E aí vem aquilo que eu comentei antes. A venda te dá dinheiro. O teu lucro vem do teu CRM. Cuida dele. É ele que vai te dar lucro. Senão tu vai ter que estar sempre correndo atrás da venda. E aí é um processo caro. E aí vem o cálculo. Quanto que custa adquirir um cliente novo? Aí quanto que custa? Trabalha bem o teu. Então, a comunicação é uma. Tá. Depois, querer estudar. Eu vejo muita gente que quer entrar na área de vendas, mas não quer ler um livro, não quer passar um tempo assistindo um vídeo de treinamento. É uma coisa... Por exemplo... Ele modela muito rápido, né? É verdade essa. Ontem eu estava conversando com o Fausto, domingo, e eu brinquei com ele assim, né? Eu pareço ser adventista em alguns casos, porque sábado eu não quero fazer nada, mas domingo, 6 horas, 7 horas da manhã eu estou trabalhando. Eu acordo cedo, vou lá, abro meu computador, tal, vejo isso, vejo aquilo, tem um vídeo bacana que eu quero assistir, tem algo que é bacana para eu ler, eu vou ler. Então, eu tenho o meu dia de descanso efetivo, mas depois eu estou sempre me preparando, porque eu nunca sei qual é o dia nem a hora que os meus clientes, os meus futuros parceiros vão me ligar, vão precisar de mim. Eu fiz uma mentoria com um casal que tem um escritório de representação lá em Blumenau. E aconteceu que era um dia fora da mentoria. Me ligaram no final de tarde. Marcelino, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tens um tempo para conversar com a gente? Assim, agora. Já abri o computador, chamei no Zoom para a gente conversar, trocamos uma ideia fantástica, tudo baseado em número de como fazer, como não fazer, e o resultado foi extraordinário. Então, eu preciso estar preparado para atender também em horas inesperadas aqueles que são meus parceiros. Porque se ele sentiu um problema e lembrou de mim, que legal que lembrou de mim. E não lembrou do outro. Então, lembrou de mim, eu tenho que me valorizar. Então, estudar, se comunicar e, acima de tudo, perceber se você, se eu, se nós temos aptidão. Né? Usa-se muito a palavra vocação. Eu não gosto de usar vocação nesse sentido, mas aptidão. Eu gosto de me relacionar com gente, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de me comunicar, eu tenho uma certa facilidade de aprender, eu quero levar para as pessoas solução, satisfação, bem-estar. Putz, tem tudo para se dar muito bem na venda. 2 benefícios para quem é consultor. Como? 2 benefícios para quem é consultor. Por exemplo, você é um consultor. Qual o benefício que você dá para um empresário? Me dá 2 aí. Primeiro deles, visualizar o seu negócio por um outro ângulo. Ok. Por um outro ângulo. Segundo, repensar o próprio negócio. Porque, principalmente essa última, tem empresário, tem empreendedor que ele sabe o que está acontecendo. Esse é um perfil. Ele sabe o que está acontecendo e precisa de ajuda. Tem um outro que não sabe o que está acontecendo, mas ele só sabe que precisa de ajuda. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas preciso de ajuda. E tem um cara que ele nem percebe que precisa de ajuda e ele nem sabe o que está acontecendo. Esse é o mais temerário. Esse é o zumbi, né? Esse é o mais temerário. Esse é aquele que, quando ele perceber, o negócio já foi para o vinagre. Já foi faz tempo, na verdade. Exatamente. Ele está morto, não sabe, né? Só está faltando jogar uma pá de cal. Mas a maioria, ele sabe que está com um problema, muitas vezes ele não sabe identificar. Assim, eu estou com um problema que está refletindo em algum lugar. Olha, está refletindo porque o meu time eu estou tendo muita rotatividade, ou está refletindo porque as minhas metas não saem daquele número, ficam ali flutuando naquele sobe 1%, cai 1%, mas está naquela estabilidade. Nivelado. E se entra numa instabilidade é um perigo. Zona de conforto. Porque tu começa tu vai caindo devagar. Quando tu percebe, tu já está muito embaixo. Então, perceber essas coisas. E existe aquele que tu deve passar por isso, né? Que você entra na empresa, tu consegue melhorar os números, aí o empresário percebe que o número melhorou e ele acredita
que ele pode tocar dali para frente. E aí te abandona. E aí ele volta com o número antigo, porque ele não entendeu o processo ainda. Ele tinha alguém que estava cuidando disso para ele, né? Isso acontece? Acontece, tá? É que a gente cria muita autoconfiança. Eu estava conversando com uma terapeuta, né, que ela faz consultoria e mentoria só para casais. E aí, conversando com ela, eu vi as postagens que ela estava colocando e eu dei uma dica. Seja um pouco mais agressiva nas tuas postagens. E faça a pergunta no final. Aonde eu posso te ajudar? Faz uma pergunta para o cliente, para ele poder começar a interagir mais contigo. E teve uma hora que ela quis colocar uma outra situação lá nas postagens, eu disse para ela, calma, a tua autoconfiança está ótima, mas cuidado com ela. Excesso de autoconfiança é o equilíbrio, né? te faz te jogar de um avião sem paraquedas. É a história da... Eu acredito que todos os três aqui já andaram de avião. Aí você está sentado, daqui a pouco vem a aeromoça ou o menino lá tal, ele começa a dar as orientações para a gente. Aí ele fala. No caso de alguma turbulência, algum problema, cair a máscara, qual é o primeiro procedimento que você faz? Bota a máscara em si. Olha a situação. Tá, meu filho de 3 aninhos ali. Ele está dizendo para que eu, pai, em primeira situação de segurança, caiu, eu boto primeiro em mim e depois no meu filho. A teoria é maravilhosa. Na prática, tudo não caiu, o que tu vai fazer? No filho primeiro. O equilíbrio é difícil. Eu sei porque nós somos mentores aqui, né? A gente administra empresa, eu administro a minha empresa, já é uma grande... E minha empresa tem um funcionário, olha, cara, ele se incomoda pra caramba, velho. Rapaz, toda hora tem um projeto novo, toda hora, assim, às vezes, se não cuidar, quer gastar mais do que fatura. É loucura, tá? Fora os colaboradores aí, entre a esposa, filho, essas coisas tudo aí, cara, aí é loucura. São colaboradores que também já são sócios, né? Aliás, vai um recado aqui muito importante, né, cara? Você falou no começo de família, né? Aí, assim, nós criamos o nosso podcast aqui, o Siga o Dinheiro, né? Mandei para toda a minha linha de transmissão, cara, louvável, agradeço por demais lá, enfim. Aí eu sempre peço, cara, assiste, dá um like, compartilha, enfim, cara. Meus amigos, ó, quem é cliente, na hora, velho. Pô, Fausto, tu já compartilhei e tal. Pra um parente. Vice, cara, não tive tempo ainda, cara, não vi nada, isso, aquilo e tal, assim. Não é fácil, mano, não é fácil. Tem um livro chamado, eu gosto muito desse livro porque ele machuca, literalmente, assim, porque ele te dá com os 2 pés no peito em algumas coisas. Se chama As 48 Leis do Poder. Sim. Esse livro é fantástico, né? Tremendo. E ele fala um pouco sobre isso, né? A gente, em alguns casos, eu não vou dizer sempre, mas em alguns casos, com quem a gente tem que ter mais cuidado são os mais próximos. A família. Então, essa fica uma dica de leitura para você que não leu. Leia esse livro, 48 Leis do Poder. E também leia Pense e Fique Rico, que vai gostar muito. Irmão, ó, agradecemos por demais. Sim, foi fantástico. Já terminou? 1 hora, cara. É aquela coisa assim que a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar porque assim, eu me preocupo muito quem está vendo a gente. E o que gerou o Fausto aqui sentado é resultado. Né? Marcelino, Hélio e quem está ouvindo a gente, eu cansei já de muita teoria, cara. Estou cansado de teoria. Eu respeito muito as pessoas que estão no processo comigo. Processo o que é? Aquilo que você colocou tudo o seu testemunho de vida aí, enfim, tal. O Hélio, quando fez as perguntas, ele não fez aqui como apresentador, tenho certeza que ele fez essa pergunta para ti como administrador de empresa. Ele tem lá os colaboradores dele, ele quer sugar alguma coisa, e eu imagino o cara que está vendo a gente lá, ele quer ser um consultor, ele quer ser um mentor, ele quer ser um Marcelino, ele quer modelar, pô, gostei do que o cara falou, vou atrás da rede social dele, só que todos têm que entender que nós temos um processo. E às vezes o cara olha o Fausto do jeito como ele está hoje, ele não entende que é no mínimo uma década que vem. E acho que aconteceu tudo ontem, assim como contigo. De novo, a gente, se for para contar a nossa história, a gente vai subir na carroça aqui e vai... sim, vai longe. Vai longe. Marcelino, fiquei muito feliz. Realmente eu não te conhecia, agora te conheço. Eu vi teu currículo, achei fantástico. Como o Fausto falou, muitas pessoas se espelham. E eu realmente estava aqui como empresário. Sim. E para mostrar como é importante hoje
você investir em tudo na tua empresa, desde o teu colaborador, teu CRM, a tua estrutura, entender que posição está a tua empresa, que tem que até dar um start ou dar uma reiniciada no negócio, né? Isso é muito importante e é essa a mensagem que nós queremos levar para os nossos ouvintes, o pessoal que está nos ouvindo, nossos amigos. Essa é a visão, né? Eu falo com o Fausto, assim, foi um projeto que nós já tínhamos traçado há um tempo atrás, alguma coisa para fazer junto e uma hora lá da tarde eu liguei para o Fausto e fechamos tudo e eu posso falar para vocês, é de coração, sabe? É 1 hora mais ou menos que a gente para passar um pouco de conhecimento e trazer pessoas ali, porque nós não tivemos isso. Eu estava falando com o Fausto hoje, cara. Eu não tive um pai, embora meu pai foi muito presente na minha vida, mas um pai para nos ensinar a questão comercial né? E hoje as redes sociais, o YouTube, todos esses canais de redes sociais ensinam muito. Eu posso tanto ou levar para um lado como para outro. Eu quero ser aquela parte, junto com o Fausto aqui, com os nossos convidados, para que a gente possa engrandecer, que as pessoas possam ganhar 1 hora e sair daqui, poxa, com conhecimento, com uma linha, ao menos um caminho, né? Existia um filme esqueci o nome agora, onde tinha o gato e a princesa lá, como é que é o nome dela? O gato Alice no País da Maravilha. Ah, sim, isso. É o coelho, não o gato. Não, o gato. O gato. É o gato. Aí a Alice chegou no País das Maravilhas lá. Sim, também tinha um coelho, mas eu tô falando do gato agora. Aí chegou no gato e ela perguntou assim, para onde que vai esse caminho? Aí o gato falou assim, fez a pergunta mais inteligente do mundo, né, cara? Para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, né? Forte pra então, nós queremos aqui poder falar, ó, pessoal, aqui nós queremos dar o caminho, esse é o caminho. Você pode não seguir, siga o seu caminho, mas se você for por aqui é igual um pai, né? O pai, pela experiência, não é porque ele não queira que o filho vá bem, mas se o filho vem pedir um conselho, como você falou que tem um teu mentor, que é tudo na tua vida, né? É muito importante na tua vida, você tem uma dúvida, pede para ele. Por quê? Ele provavelmente já passou por muitos problemas na vida, por muitas dificuldades na vida. Ele não vai querer que você passe. Então, ele vai te dar um atalho. Olha, não faça isso, vai por aqui. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. E eu quero que, quem sabe, uma outra oportunidade a gente volta a estar conversando. Sim, estou à disposição. Eu agradeço também a vocês pelo convite. Agradeço a você que ficou com a gente nessa 1 hora. Espero ter contribuído muito para isso. Qualquer coisa que você precisar, tem as redes sociais do próprio Fausto, tem a minha também. Qual que é a tua? Instagram? Meu Instagram é marcelinoluz.ofc, marcelinoluz.ofc. Como também lá no LinkedIn, você colocando Marcelino Luz, já vai aparecer esse rapaz esbelto lá numa foto. Então... Confiança é tudo, pessoal. Sempre digo. Tremendo. A gente tem autoconfiança controlada. Exatamente. Pode me mandar uma mensagem lá, que para mim vai ser um prazer da gente marcar uma conversa, uma reunião e poder te ajudar você naquilo que precisar. Né? Pense em legado de vida. Legado de vida, ser uma pessoa inteligente, está entendendo o que eu estou falando. Imagina daqui a 50 anos. O que define o Marcelino se eu fosse olhar no outdoor, perto da tua casa, assim? Ou até mesmo se tu não está mais entre nós, assim, um outdoor que lembra o Marcelino. O que estaria escrito? Qual que é a frase de impacto que tu deixaria hoje? Para daqui a 50 anos a gente abrir naquela caixa, uau, não está mais aqui, mas falou bem bonito. Qual que seria? 2 coisas. Duas. Exigente. 2 coisas. Não, 2 coisas. Uma porque para mim é realmente extremamente importante. Primeiro. Poder ser um filho honrado para os meus pais. Essa é... Tá, então eu fui um filho honrado para os meus pais. Exatamente. É isso que o pessoal vai ler. Isso. E a segunda? Fiz o melhor de mim. Boa. Mas antes de tudo, honrar os meus pais. Tá honrando até então? Tá honrando até então? Até agora sim, e quero fazê-lo muito mais, muito mais. Eu sou o que sou, de onde eu vim, por todas as dificuldades que eu passei, por ter um pai fantástico, uma mãe maravilhosa. O nome da minha empresa é em homenagem à minha mãe. Sim. Então, a minha empresa se chama ZMPL, Negócios Empresariais, é por causa dela. Então, Zenir Maria Pereira Luz sempre me inspirou. Foi uma pessoa simples, mas uma pessoa que se dedicou para a família, para a comunidade, fez o seu melhor e, por isso, eu quero ser lembrado dessa forma. Primeiro, foi um filho honrado para os pais e depois fez o seu melhor. Amém. Beleza? Fechou? Fantástico. Fechou mesmo. Mas Deus abençoe. para um
Obrigado, querido. Obrigado Gente, também. Estamos indo embora. Obrigado por tudo até então. Rede social tá aí. Tamo junto. Nunca se esqueça de ser... Você pode escolher, que nem a gente abriu aqui, né? Ou ser uma pessoa inteligente ou uma pessoa sábia. É isso aí. Né? É tudo contigo. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.